Olá, boa noite a todo mundo, boa noite a todos e todas. Eu sou Amanda Avelar, sou psicóloga, sou mestre em Linguística na área de Patologia da Linguagem e hoje a gente vai dar continuidade à programação do 4º Congresso do Labirinto de Autismo Além das Fronteiras. O simpósio hoje irá abordar os instrumentos brasileiros de avaliação do desenvolvimento e gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em especial aos profissionais que vai compor essa mesa virtual. Eu queria agradecer a Mirella Losápio, a Leda Bernardino e ao Rogério Lehner pela presença de vocês e também com o Gustavo Cinquara, que também vai debater hoje com a gente aqui na nossa mesa. Queria agradecer todo mundo. Estou apresentando aí Mirella, Leda, Gustavo Ciquada e Rogério Lehner para vocês, tá bom? Cada um deles vão falar algumas escalas, né, que a gente tem hoje no MChat, vamos falar um pouco do ABC, vamos falar um pouco da escala ABG, que é o acompanhamento psicanalítico de crianças em escolas, grupos e instituições. A gente vai falar também um pouco do IRDI, né, que são os indicadores clínicos de riscos para o desenvolvimento infantil, e Gustavo vai apresentar para a gente a escala Labirinto, que é uma escala de rastreio para as crianças de 2 a 4 anos, uma escala de rastreio para o autismo. Vamos começar, primeiramente, a compor a mesa, tá? Mirella Fiuza Losápio. Mirella, ela é médica, psiquiatra, com especialização em psiquiatria da infância e adolescência e mestranda em saúde mental pela USP de Ribeirão Preto, realizando pesquisa sobre transtorno do espectro autista. Atua como Preto e é responsável pela tradução e adaptação transcultural de instrumentos para a triagem de autismo, que é o MChat e o MChat RF. Tá? Pode começar, Mirella. Olá, gente, boa noite. Obrigada, Amanda, obrigada pela apresentação, obrigada pela mesa. E eu queria, inicialmente, tecer alguns agradecimentos aqui. Então, inicialmente, eu queria agradecer a organização do evento e ressaltar a importância desse evento no cenário nacional esse ano. Então, é um evento de extrema importância, de extrema relevância, que traz convidados brilhantes, né, nos diversos cenários, inclusive convidados internacionais. Então, eu queria parabenizar a organização do evento. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Em segundo lugar, eu queria aproveitar para dizer que eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar aqui, agradecer pelo convite, principalmente porque essa faculdade que está organizando o evento é a minha alma mater, né, onde eu me formei, então eu tenho um carinho especial e fico muito feliz de estar aqui. Em terceiro lugar, na verdade, eu queria agradecer a professora Milena Pondé, e aproveitar que hoje é o Dia dos Professores para dizer o quanto que eu a admiro, o quanto que eu tenho um carinho imenso por ela. E foi minha professora na graduação e me incentivou. E, nossa, assim, não tenho palavras para dizer realmente a pessoa maravilhosa que Milena é. Então, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, muito obrigada. E feliz Dia dos Professores, professoras. Tá bom? Então, agora eu vou começar. Vou começar compartilhando aqui a minha tela. Aí, se me avisa, por favor, Amanda, se tiver certinho. Avisa, sim. Lembrando, gente, né, o pessoal que está assistindo, que vocês podem fazer perguntas, vocês podem colocar as perguntas no chat, que no final da apresentação, de todas as apresentações, a gente sempre vai estar comentando, falando essas perguntas que vocês estão colocando no chat. Então, eu vou estar anotando tudo para vocês, para depois a gente discutir, tá bom? Já está aparecendo, Mirella. Ok, vou começar então. Obrigada, Amanda. Bom, gente, então eu vou começar falando sobre alguns instrumentos que o laboratório Labirinto, né, que é o laboratório de pesquisa em autismo que a professora Milena Pondé coordena, que desenvolveu. E eu desenvolvi junto com eles, né, tanto a MChat quanto a MChat RF, que é a nova versão, quanto a escala ABC. Nós desenvolvemos juntos dentro desse grupo de pesquisa.
A MChat eu desenvolvi ainda na minha graduação, no 4º ano da Faculdade de Medicina, e aí a gente agora está elaborando, terminando já, quase publicando já a MChat RF. Tá? Então, vou falar para vocês inicialmente sobre a importância da gente utilizar instrumentos em saúde mental. Saúde mental é uma das áreas que tem tem um aspecto muito subjetivo, né? E o instrumento ajuda a gente a tornar aquele sofrimento, o acesso ao paciente de uma forma mais objetiva. E principalmente isso é importante e relevante na saúde mental das crianças e adolescentes. Normalmente, crianças e adolescentes são levados à consulta, tanto com o psiquiatra quanto com o psicólogo, por um familiar. Então, geralmente as queixas são terceirizadas e o instrumento ajuda bastante a gente a tentar uniformizar, a tentar acessar a criança de um jeito mais padronizado. Esses instrumentos, eles são úteis tanto para auxiliar no diagnóstico, quanto na avaliação da eficácia do tratamento. E é sobre isso que eu vou falar nos próximos slides. Mas eu sublinhei aí a palavra auxiliar, para lembrar que o diagnóstico em psiquiatria é sempre um diagnóstico clínico. A escala, ela ajuda, mas o diagnóstico é dado pelo próprio médico com avaliação clínica. Agora eu vou, nesse slide, me concentrar nos instrumentos de triagem, tá? Então, a gente tem diversos tipos de instrumento. Um desses tipos é o de triagem. Por exemplo, a escala MChat é uma escala de triagem. E o objetivo principal é a gente tentar identificar possíveis indivíduos que estejam acometidos por uma certa patologia, né? Os indivíduos doentes. Então, a vantagem é que eles podem ser utilizados também por não especialistas para maximizar a detecção dos casos. Então, por exemplo, a MChat deve ser utilizada por pediatras que não são especialistas em saúde mental, mas numa consulta de puericultura, eles aplicam um instrumento para identificar qual que é a criança que está sob risco e encaminhar essa criança para uma avaliação especializada. O instrumento de triagem, normalmente, precisa ter uma alta sensibilidade, porque a sensibilidade é a capacidade de identificar um possível indivíduo doente, um possível positivo. Então, não tem problema se num instrumento de triagem a gente também acaba pegando alguns falsos positivos, porque o importante é que a gente não deixe passar nenhum indivíduo que seja um possível positivo. E a especificidade já é a capacidade do avaliador ou do instrumento tirar quem não é positivo. Então, por exemplo, o indivíduo foi triado pela MChat como positivo. Quando ele vai fazer uma avaliação com um especialista, esse especialista precisa ter uma alta especificidade para ele conseguir dizer, não, esse daqui não é autista, esse daqui tem provavelmente uma outra patologia. Já também pode acontecer, a gente também tem disponíveis instrumentos de avaliação, que eles podem auxiliar na definição de frequência e intensidade de sintomas. Um dos exemplos de instrumento de avaliação é a CARS, né, que é um instrumento de avaliação de sintomas autistas, e ela consegue graduar. Então, por exemplo, esse indivíduo tem uma pontuação de 31. Aí eu submeto ele a alguns tipos de terapêuticas e depois eu reavalio depois de um ano. E aí eu reaplico a escala e vejo se a pontuação aumentou, diminuiu, se manteve, para a gente ir acompanhando, caracterizando melhor ou pior. Dito isso, um pouquinho sobre os instrumentos, eu vou falar bem sucintamente sobre o transtorno do espectro autista, só para citar a importância do diagnóstico precoce. Já está bem estabelecido na literatura que os sintomas se iniciam nos primeiros 30 meses de vida. A gente já viu nesse próprio congresso que tem muitos sintomas já no bebê, mas o que está bem estabelecido é mais ou menos com 2 anos de vida. E é muito importante a gente fazer o diagnóstico precoce. Para fazer um diagnóstico precoce, é importante que a gente fale sobre o diagnóstico e use instrumentos. E é super importante a gente conseguir orientar os pediatras, principalmente, que fazem essa avaliação, que recebem essas crianças e que muitas vezes não conseguem identificar. Então, quando eles usam um instrumento simples, fica mais fácil para eles fazer essa triagem e encaminhar para o especialista avaliar. Além desses instrumentos de triagem, é importante também a gente utilizar instrumentos de avaliação por toda a equipe multidisciplinar. O transtorno do espectro autista é um transtorno complexo, e cuja abordagem terapêutica envolve toda uma equipe. Então, é importante que essa equipe, não só o médico, fique acompanhando a evolução do paciente, né? Então, por exemplo, a escala ABC pode ser aplicada por qualquer profissional que segue o paciente. Eu vou falar dela mais para frente. Em relação à detecção precoce, a importância do diagnóstico precoce é porque melhora o prognóstico,
esclarece as angústias dos pais, né? Isso é super importante. Então, geralmente, os pais estão vendo vários sintomas e não conseguem exatamente entender o que está acontecendo. Então, quando você dá um nome, isso desmistifica algumas situações para eles e permite o planejamento do tratamento. As alterações, como eu falei, são precoces. Então, já aos 6 meses, a gente já pode observar dificuldade de interação social entre o bebê e a mãe. E nos 2 anos é o pico de sintomas do transtorno do espectro autista. Então, já é bem característico uma dificuldade de comunicação social, uma brincadeira não funcional, alteração da linguagem verbal e não verbal, dificuldades motoras e dificuldades sensoriais. Tá? Eu não vou me ater muito nisso, porque não é o objetivo da palestra de hoje. É muito importante também eu citar aqui para vocês as recomendações. Então, desde antes de 2017, a Academia Americana de Pediatria já recomendava que todas as crianças entre 18 e 24 meses, então entre 1 aninho e meio e 2 anos, fossem triadas por um instrumento específico para autismo nas consultas da pediatria. E no Brasil, ainda não tinha uma recomendação em relação a isso, mas aí em 2017, o governo brasileiro instituiu como lei. Então, eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia é lei. Toda criança entre 18 e 24 meses precisa ser triada por um instrumento específico numa consulta pediátrica. E a sugestão do Ministério da Saúde é que isso seja feito através da escala MCHAT. Aí eu vou só citar aqui para vocês as escalas os instrumentos de identificação mais utilizados aqui no Brasil, na verdade no Brasil e no mundo. Eu só vou citar, tá bom, gente? Porque senão eu não vou ter tempo de falar sobre a MCHAT. Então, a ADIR e a EIDOS, elas estão de uma cor diferente porque elas são escalas padrão ouro para o diagnóstico. A gente não tem nenhuma das duas disponíveis no português do Brasil. Aí tem a ABC, que é outra ABC diferente da que eu vou falar. A ABC que eu vou falar é uma escala de sintoma para deficiência intelectual. E essa ABC aqui que eu citei nesse slide é uma ABC para autismo. A SQ, a CARS, a CHAT e a MCHAT. A CHAT é a versão mais antiga da MCHAT, que foi feita por outro pesquisador, mas que hoje em dia não é muito utilizada depois que surgiu a MCHAT. A MCHAT é a CHAT modificada. Em relação à tradução, então a gente tem disponíveis esses instrumentos, mas todos esses instrumentos que eu citei para vocês são de origem, foram desenvolvidos em outros países. A maioria são do idioma inglês, e aí a gente tem várias técnicas de tradução. A tradução, ela precisa levar em conta tanto fatores linguísticos quanto fatores socioculturais, né? A gente vê até dentro do Brasil que, de acordo de um estado para outro, a gente já tem diferença sociocultural envolvida na linguagem, quem dirá entre países diferentes. Então, assim, não há ainda um consenso em relação a qual que é a melhor técnica de tradução de instrumentos, mas, em geral, tende-se a valorizar a questão dos fatores socioculturais e, por isso, a gente valoriza a importância da equivalência transcultural. E aí, para fazer a tradução com avaliação transcultural, tem esse modelo proposto por esse autor em 2007, que segue todas essas etapas. E esse modelo foi o que nós, do Grupo Labirinto, utilizamos para todas as escalas que a gente traduziu até agora, tanto a MCHAT, a MCHAT-RF, quanto a ABC, que são as que eu vou falar. Então, primeiro a gente obtém a permissão do autor, em seguida a gente realiza uma tradução livre, né? Então, a gente pega do idioma inglês e traduz para o português. Logo depois a gente pega essa versão em português e envia para um tradutor que tem os dois idiomas como idiomas que ele seja fluente, e aí ele faz a back translation, ou seja, ele pega a versão em português que a gente fez a tradução e ele volta ela para o inglês. E aí a gente compara a versão em inglês do tradutor com a versão em inglês original. E aí a gente faz a avaliação da equivalência referencial, que é do significado conotativo, ou seja, a gente vê se realmente ela é equivalente no sentido literal. Em seguida, a gente faz um pré-teste numa população-alvo, aplica e vê se os pais entendem. E depois a gente avalia a equivalência geral. A equivalência geral é se dentro do nosso contexto faz sentido aquelas sentenças que ficaram, tá? Depois a gente encaminha para os especialistas, que não só nós da equipe, mas outros especialistas também avaliam e veem se está adequado. Aí a gente elabora uma versão preliminar, a gente faz um outro pré-teste na população e só depois uma versão final. Então é um trabalho bem laboroso. Aí agora eu vou passar para a ABC. Tá? A ABC é a Aberrant Behavior Checklist, é uma escala, como eu falei para vocês, cujo objetivo é avaliar sintomas que são sintomas considerados aberrantes, sintomas disfuncionais,
em pessoas que têm o diagnóstico de deficiência intelectual. A gente extrapola o uso, e não só a gente aqui no Brasil, mas na literatura é extrapolado o uso também para o transtorno do espectro autista, porque tem muitos sintomas em comum, como vocês vão ver nos próximos slides. Então, aqui é o artigo, a gente publicou esse artigo em 2011, com o grupo Labirinto, antigo esse grupo. Algumas pessoas não estão mais no grupo. Mas foi em 2011 na Revista Brasileira de... me deu branco, daqui a pouco eu lembro de falar. Mas em seguida, é uma lista de comportamentos aberrantes, e aí a gente, ou a gente responde junto com os pais, ou a gente dá para eles responderem, tá? E aí a gente pode usar tanto com os pais, quanto com os professores. E a criança deve ter pelo menos 3 anos de idade. Em relação aos itens, então são 58 itens no total, e aí esses 58 itens, eles vêm em sequência na escala, e só na hora da gente pontuar, no final, é que vocês vão ver, eu botei no final a folha de resposta, ela divide em 5 subescalas de sintomas. Então tem um grupo de sintomas que é de irritabilidade, agitação e choro, o outro de letargia, esquiva social, o outro de comportamento estereotipado, hiperatividade e fala inapropriada, ou seja, se adequa muito bem para o professor do espectro autista, né? E as instruções de preenchimento são de que o avaliador deve pontuar em relação às 4 últimas semanas de observação do paciente. Então, o pai vai perguntar, não é a vida toda, é só no último mês como que ele tem se comportado. E aí ele vai graduar como 0, se ele considerar que aquele comportamento não é um problema. 1, se ele considera um problema em grau leve. 2, se esse problema tem uma gravidade moderada. Ou 3, se ele é um comportamento grave. E aí, como que ele classifica, né? Como grave, como moderado? Ele deve levar em consideração a frequência do comportamento, mas essa frequência é relativa. Então, é uma frequência comparada com os indivíduos do mesmo nível de desenvolvimento, tá? Também deve, se possível, considerar a opinião dos outros cuidadores ao preencher a escala. E o terceiro aspecto é o quanto aquele comportamento impacta na vida dele, quanto traz prejuízo. E aqui é só um exemplo para vocês das 6 primeiras questões da ABC. Se eu colocasse inteira, ia ficar muito pequeno, vocês não iam conseguir enxergar. Mas, por exemplo, a pergunta 2. A pergunta é, seu filho se fere de propósito? E aí você vai pontuar 0, se isso não é um problema, 1, se é leve, 2, moderado ou 3, grave. E aí, no final, essa é a folha de respostas. Então, por exemplo, a pergunta 2 que eu falei para vocês entra como subescala de irritabilidade. Aí você pontua ali, por exemplo, eu marquei 3, é um problema moderado. E aí, no final, eu contabilizo, eu somo, e aí vai dar um total de irritabilidade, um total de letargia, um total de comportamento estereotipado, hiperatividade e fala inapropriada. E o objetivo é a gente fazer comparação. Então, por exemplo, eu aplico essa escala antes de iniciar um tratamento, qualquer que seja o tratamento, ou medicamentoso, ou uma terapia, e depois de um tempo, reaplicar a escala para fazer uma análise comparativa. Então, não tem um ponto de corte. Ok? Essa foi a ABC. Agora eu vou partir para a MCHAT-RF. A MCHAT-RF é a MCHAT revisada com follow-up. Mas antes de falar na MCHAT-RF, eu só vou lembrar para vocês da MCHAT. Então, em 2008, eu estava no 4º ano da Faculdade de Medicina, eu publiquei esse artigo junto com a Milena Pondé, que era minha orientadora, e a gente fez a tradução com a adaptação transcultural da escala MCHAT. E aí a gente gerou essa publicação para a gente e muito orgulho, porque é uma escala que tem sido bastante utilizada, tem ajudado bastante na questão da triagem do autismo. A MCHAT consiste de 23 questões, do tipo sim ou não, resposta bem simples, bem fácil de aplicar. Geralmente é auto-preenchida pelos próprios cuidadores, mas o profissional que está atendendo a criança pode também perguntar e ir respondendo junto, né? E tem uma alta sensibilidade, que é o que eu expliquei para vocês no início, que é o mais importante de uma escala de triagem, sensibilidade de 0,97, o máximo é 1, e a especificidade também é alta, de 0,95. E aí, esse ano a gente está lançando a MCHAT-RF, tá? Então, tá pronto já o artigo, só falta acertar um detalhezinho e já mandar para a publicação. Então, a gente está lançando aqui mesmo. A MCHAT-RF é a MCHAT, só que ela está revisada, então ela tem 3 questões a menos, ela é um pouquinho menor do que a MCHAT, mas ela tem o follow-up para os casos que geram dúvida, então eu vou explicar melhor para vocês aqui. O objetivo dela é detectar o máximo possível, né, de casos de TEA, então ela precisa ser bem sensível, e a diferença são diminuição do número de questões, de 23 para 20, a linguagem está um pouquinho diferente, mas não mudou muita coisa.
e foram apresentados exemplos no follow-up, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quais foram os 3 itens que foram eliminados, né, da MChat? O item 4, que se refere à brincadeira peekaboo, que é aquela brincadeira de esconder e mostrar o rosto. Então, essa foi eliminada. Foi eliminado também o Playing with Toys, que é o item 8, que é o item que seu filho consegue brincar de forma correta com brinquedos pequenos. E o item 22, que é sobre a questão de ficar andando sem propósito. A MChat RF é um instrumento de triagem que consiste de 2 etapas. Então, tem a escala de triagem, que nem a MChat inicial, e tem o follow-up, que é aplicado em alguns casos que ficam na dúvida da escala inicial. Ela é de livre acesso, então ela é gratuita, e não exige treinamento, é uma escala bem simples. Então, aqui eu peguei, do mesmo jeito do EBC, eu peguei só 7 questões, porque ia ficar muito grande, ia ficar a letra pequena. E aí, por exemplo, eu vou para a questão 1. Então, por exemplo, se a primeira questão da escala, se você apontar para algum objeto no quarto, o seu filho olha para este objeto? Aí ele dá o exemplo. Por exemplo, se você apontar para um brinquedo ou animal, o seu filho olha para o brinquedo ou para o animal? E aí o pai e a mãe só tem que escrever sim ou não. Qual que é a resposta considerada anormal? É considerada anormal ou positiva? As respostas não, exceto nos itens 2, 5 e 12. Tá? Então, por exemplo, no 2, alguma vez você se perguntou se seu filho pode ser surdo? Normalmente, o ideal é responder se não, né? Então, nesse caso, na 2, a resposta que é considerada positiva seria o sim, tá? Na 2, na 5 e na 12. E aí, como que a gente faz, então, a graduação? Então, eu fiz lá, apliquei, já sei quais foram as respostas que foram consideradas positivas. Então, por exemplo, se a criança teve nenhuma ou até 2 respostas consideradas anormais ou positivas, ela é considerada de baixo risco. De baixo risco quer dizer que ela não precisa fazer o follow-up, não precisa partir para a etapa 2 da escala, exceto para as crianças menores de 2 anos. Essas crianças menores de 2 anos precisam ser reavaliadas em 1 ano, tá bom? Isso aí, todas as crianças de 2 anos, até 2 anos precisam ser reavaliadas. Quando o score dá entre 3 e 7 itens positivos, a criança é classificada como de médio risco e é recomendado fazer o segmento. Agora, se a escala pontuar de 8 a 20, aí já é considerado risco alto, e aí a criança já vai direto para o encaminhamento com o especialista, e aí não é recomendado fazer o follow-up, não precisa, tá bom? Ela precisa ir direto para o especialista que já está positivo. E o especialista que a gente fala são os profissionais da área que trabalham que conseguem dar o diagnóstico de autismo, então ou um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. Em relação ao follow-up ou segmento, a mesma coisa. É a segunda etapa da escala e ele é aplicado para obter informações adicionais sobre as respostas de risco, tá? Então, é para confirmar se realmente a família entendeu corretamente a pergunta. Ele consiste em algumas questões estruturadas que são acrescentadas para obtenção de informações adicionais. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Aqui tem um exemplo, que é a questão 1, aquela que eu tinha lido junto com vocês. Então, se você apontar para algum objeto no quarto, o seu filho olha para esse objeto? Se a mãe responder, por exemplo, sim, aí você, mesmo assim, você confirma. Então, você pede, por favor, me dê um exemplo de como ele responde se você apontar para algo. Aí, se a mãe responder, se ela não der algum desses exemplos que tem aqui nessa janelinha de baixo, aí vocês vão perguntar um por um, tá? Se ela já deu algum exemplo, você pula para o outro. Pergunta os que ela não deu de exemplo. E aí você vai perguntando um por um. Ela vai dizendo sim ou não, sim ou não. Tanto dessa janelinha do exemplo passou, quanto da janelinha do exemplo falhou. Aí, em seguida, se ela respondeu sim somente para exemplos passou, aí ela já passou. Essa questão, ela não pontuou. Então, passou, não deu problema. Agora, no extremo oposto, se ela respondeu sim somente para exemplos falhou, aí a gente já considera que essa questão a criança pontuou como negativo, como que ela deu alterado esse item. Se ela pontuou tanto para exemplos passou quanto falhou, aí você tem que fazer uma outra pergunta. Quais os que ela fez com mais frequência? Se os itens que foram mais frequentes foram os exemplos passou, aí ela é considerada como passou. Se os itens que ela pontuou como sim com mais frequências foram os itens falhou, aí a criança considerada falhou, quer dizer que essa resposta deu positiva, deu alterada, ok? Fica um pouco confuso, assim, de falar, mas quando vocês forem ler com calma, vocês vão ver que é simples, não é difícil, não. E concluindo, então, em relação à escala MChat RF, a probabilidade de receber o diagnóstico de TEA
é de 114 vezes maior para as crianças que pontuaram positivo na escala MCHET-RF do que para as que tiveram score negativo. Então, dificilmente ela deixa passar, né, um caso positivo. Está disponível uma versão ainda mais eficaz para criar crianças com risco de TEA, e o site do instrumento da autora, que é a Diana Robbins, é esse site aí que eu coloquei, o mchatscreen.com, e provavelmente já está lá a nossa versão em português. Se não está, eu já pedi para ela acrescentar, deve estar nos próximos dias. Tá bom, gente? Muito obrigada.